Jujutsu Kaisen módulo introduziu o líder dos alienígenas, e pode ser que esse cara tenha um nível de poder parecido com o do Sukuna e o Gojo. E pra onde que o mangá tá querendo ir com isso? O segundo capítulo já lançou, e diferente do primeiro, aqui sim a gente viu os indícios de uma guerra que pode acontecer. E se eles de verdade têm personagens tão fortes, ou quase tão fortes quanto o Sukuna, o que é que esse mangá vai inventar pra essa próxima geração de alguma forma conseguir enfrentar eles? Aqui nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre esse segundo capítulo, eu vou tentar responder essas perguntas e te explicar o que tá rolando, então já fica aqui, bora bater um papo sobre isso. Já bora direto falar dessa questão do líder alienígena que eu comentei, que sem sombra de dúvidas foi a maior bomba desse capítulo, que já começou com o Zami e o Mino que estavam indo lá para encontrar com os aliens, conversar, resolver algumas questões culturais, porque esse ainda era um dos primeiros contatos deles com a humanidade. E vale destacar que logo de começo eles já ficam assustados com os aliens estarem falando em japonês. Com isso eles também já começam a analisar a situação, percebendo que pelo menos a barreira da linguagem já foi superada, mas ainda tem outras questões para resolver. Só que logo os alienígenas cortam ele e falam que eles precisam que o representante do povo de Shimuria vá até lá. Ou seja, basicamente o líder dos aliens. O Mino e o Zami vão até logo perguntar por que eles precisavam daquilo, e os alienígenas simplesmente respondem que eles não estão querendo ofender nem nada, mas que eles precisam aceitar isso, porque se o líder deles não estiver lá, eles nem sequer vão começar a negociar ou debater nada. E é aí que uma figura assustadora começa a surgir nas sombras, e a cena corta pro Mino e o Zami conversando em privado depois. E a gente descobre que foi bem aqui que eles chegaram naquela conclusão que foi dita pra gente no primeiro capítulo, de que talvez a chegada desses alienígenas seja um perigo, uma ameaça tão grande quanto Ryomen Sukuna. A questão é que o primeiro capítulo dava a entender que isso estava se referindo ao fato de serem muitos alienígenas e não conhecerem a tecnologia, as habilidades deles, coisas assim do gênero. Nesse daqui a gente viu que os dois viram o cara e chegaram nessa conclusão. Ele foi grande parte do motivo para isso. Isso significa necessariamente que esse líder dos alienígenas é tão forte quanto o Sukuna? Não, até porque esses caras não sabem quão forte o Sukuna é. Só que também não é nem um pouco razoável imaginar que eles viram aquele cara e, com base no que viram dele, chegaram na conclusão que 50 mil alienígenas estão no nível do Sukuna. Eu vi muita gente falando isso na internet, mas se a gente parar pra pensar, nem sequer faz sentido. O Sukuna é extremamente poderoso, ele é um dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen, mas bora lembrar realisticamente, principalmente pra galera que gosta de ficar debatendo power scaling, tirem isso da cabeça só por um momento, e vocês vão lembrar que apesar de Sukuna ser muito mais forte que a maioria dos personagens, não é essa diferença de 50 mil vezes. Por exemplo, se a gente pegar aquela comparação que foi feita com o Jogo, mesmo que você diga que o Kenjaku exagerou e que o Jogo na verdade era só, digamos, 5 dedos do Sukuna, isso ainda significaria que só o Jogo sozinho teria mais de 10 mil vezes a força desse cara, com base nessa lógica de que o Sukuna sozinho valia pelos 50 mil aliens. E o Jogo era uma maldição extremamente poderosa, mas não é algo a ponto de você falar que ele tinha 10 mil vezes o poder de um feiticeiro, nem que seja médio. Então não, considerando que a gente não viu em momento nenhum uma discrepância de poder tão gigante assim em Jujutsu Kaisen, é extremamente improvável que a lógica deles aqui era de que o Sukuna valia por 50 mil aliens. Pra gente saber melhor ainda tem que esperar a tradução oficial sair, porque essa daqui não é a versão final do capítulo, mas considerando tudo isso que eu falei, o fato de que eles viram poucos desses aliens e ainda assim chegaram nessa conclusão, provavelmente a lógica é que o caso do Sukuna foi a maior ameaça já registrada e por muito pouco aquilo não tomou um caminho muito pior, e aqui vai ser um caso parecido, algo que eles não têm registro, a única coisa próxima seria do Sukuna. Essas falas provavelmente não são muito sobre níveis de poder. Esses caras não viram o Sukuna, eles não sabem exatamente o quão forte o Sukuna era. Eles estão fazendo especulações com base no fato de que provavelmente essas duas, os aliens e o Sukuna, são os maiores perigos que a gente já reconheceu, que a gente já viu. Não dá pra bater o martelo que esse líder dos aliens é no nível do Sukuna de jeito nenhum, mas também é muito absurdo falar que o Sukuna sozinho teria força de 50 mil deles. De qualquer forma, voltando pra história, depois disso tudo, o Zami e o Mino chegam na conclusão que eles têm que avançar pela diplomacia, não importa o que, eles têm que evitar a todo custo uma guerra. Justamente porque, com base nisso tudo que eu falei, o entendimento que eles têm é que não vai dar pra vencer se for caso de guerra. E eles estão deixando isso nas mãos dos irmãos Okotsu, basicamente porque a próxima geração é quem deve ter uma empatia e uma convivência mais harmônica com os alienígenas. E aí depois disso a gente vê a Yuka e o Tsurugi, inclusive aqui eu já corrijo um erro que eu cometi no vídeo anterior. A tradução inicial tinha dito que o nome dele é Shinken, mas o oficial fala que o nome dele é Tsurugi, então o nome dele é Okotsu Tsurugi. E eles estão conversando sobre a questão dos alienígenas, o Tsurugi está informando a Yuka porque ele escutou coisa antes dela. Eles chegam na conclusão que provavelmente eles não podem só perguntar as coisas pro Zami, já que ele apresentou o Maru como se fosse simplesmente um representante de outros
países, ou seja, ele vai continuar escondendo coisa. E a maior parte das informações que eles dois têm vem daquele mestre de maldições, então eles não podem confiar muito, até porque o cara não falava muito coisa com coisa, era muito de que ele ouviu falar de que alguém disse que tal coisa. Mas ainda assim o cara convence eles de que eles são o tipo de pessoa que vai ter que lidar com isso, com base na ideia de que são os feiticeiros Jujutsu que tratam o anormal como sendo normal. Tem até uma parte bem interessante da conversa, porque eles levantam a hipótese de que talvez aquela nave inteira deles funcione só à base de energia amaldiçoada, só que talvez também tenha tecnologia misturada, já que eles não conhecem muito do povo de Shimuria. E ele também informa a Yuka e o Tsurugi que tem transportes de suprimentos acontecendo e fala o local que estava sendo espalhado, pelo menos nos boatos, e eles vão até lá para conferir, e a gente realmente vê a nave chegando. Aqui é uma parte estranha do capítulo porque a tradução não ficou boa e fica parecendo que a Yuka e o Tsurugi estavam falando sobre uma outra personagem que eles estão chamando de Ne-chan, que supostamente foi manipulada e caiu nas mãos de um mestre de maldições, mas ainda assim continuou lutando, e o Tsurugi fala que quer ser como ela. Considerando que o diálogo de antes não tem relação com isso, ou pelo menos não nesse contexto, eu imagino que tem uma falha aqui. Mas qualquer coisa, depois quando sair a tradução oficial, eu venho aqui atualizar vocês. Mas ainda assim é um momento bem interessante porque a gente vê eles pensando sobre como cada um tá seguindo a própria verdade. Os dois querem ficar mais fortes por conta do anel do Yuta, o Tsurugi porque ele quer devolver, e a Yuka porque ela quer pegar de volta. Depois disso eles olham a nave dos Shimurianos chegando na Terra e eles comentam sobre como eles não têm mais a Ne-chan nem o Oto Ni-chan. Como eu falei, dando a entender que existem outras pessoas envolvidas com eles, talvez até mesmo irmãos que morreram ou alguma coisa assim, só que não fica muito claro, não só pelo contexto, mas pela tradução. Mais uma coisa que essa cena reforçou é o que era óbvio: a Yuka quer ser como o Yuta e o Tsurugi quer ser como a Maki. Depois disso a gente vê o Maru encontrando com o irmão dele, que é o Cross, que inclusive parece ser próximo daquele líder alienígena, pelo menos até certo ponto, já que ele também estava lá no começo do capítulo. E o Cross comenta que as opiniões dos Shimurianos ainda estão divididas, se eles vão coexistir com os humanos ou se vai ter um conflito. E a gente vê que o Maru pensa pelo menos que conflito não pode de forma nenhuma ser uma opção. A gente também vê que o Cross não vai voltar pra nave, ele tem trabalho na Terra e sai vagando por aí. O Maru tenta interagir mais com ele, ser bacana como a gente viu no capítulo anterior. Ele quer melhorar a relação dele com o irmão, mas o Cross parece não ligar muito. Em seguida a gente vê o Tsurugi e a Yuka indo embora de lá e eles estão pegando o que parece ser um tipo de metrô, algo assim do gênero. O Tsurugi para porque ele estava fazendo as contas, já que agora o Japão tem um tipo de imposto sobre o consumo aparentemente relacionado com essa parte do transporte, e ele tinha que fazer as contas certas, senão ele teria que refazer tudo. Aparentemente por um erro dele, ele acaba só indo embora de lá e pega um caminho alternativo. Nesse caminho ele encontra o Cross, mas confunde ele com o Maru. Ele começa a brincar com ele, só que o Cross simplesmente diz pro Tsurugi não falar com ele e vai embora do nada, que deixa o Tsurugi sem entender porque provavelmente ele não percebeu que era outra pessoa. Tá com cara de que eles vão fazer esse plotzinho de que vai ter uma confusão entre os dois gêmeos e aí vão brigar com o Maru achando que era o Cross ou algo assim. Inclusive parece que o próximo plot vai ser justamente sobre o Cross e essa missão dele na Terra. Como eu já comentei, algumas cenas desse capítulo vão acabar sendo diferentes quando a gente chegar na tradução oficial que sai no domingo, porque apesar do trabalho incrível da galera que traz essa versão antecipada que realmente ajuda muito a fandom, parece que tiveram algumas falhas, o que é natural. Quando chegar a versão oficial pela Manga Plus, pode ser que algumas coisas fiquem diferentes e aí nesse caso eu atualizo vocês depois. Mas deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários, me digam se vocês acham que esse líder dos alienígenas realmente vai estar no nível do Sukuna. Eu pessoalmente não acho, até porque ficaria muito forçado qualquer tipo de confronto com ele. É só os próximos capítulos que vão realmente responder essas questões, então já deixem as previsões de vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.